Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 19 de outubro de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Remande rebos, remande que rebo. Remande que rebo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus, tinham curado um coxo de nascença, que estava sempre à porta do templo chamada Formosa. Depois desse episódio, o povo viu o que havia acontecido e eles estavam à volta deles, porque sempre que Jesus passava por algum lugar, isso era notório. Onde Jesus passava havia cura, libertação, ramanderebo, havia milagres. As multidões acompanhavam Jesus, os cegos, os paralíticos, os endemoniados, quando ouvissem que Jesus estava em determinado lugar. E Jesus andava pelas cidades pregando a palavra. Eles iam correndo. E mesmo depois da morte física de Jesus, porque foi apenas o corpo físico, Jesus ele voltou para o Pai. Aparecem esses dois discípulos fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E a multidão cercou-os. A multidão ficou admirada. E foi a oportunidade de Pedro de pregar a palavra. Quando ele viu a multidão, viu pessoas ao redor. Eles estavam maravilhados, estavam admirados. E ele foi explicando que aquela obra havia sido feita pelo Espírito Santo. Remanderbo, que não era ele que fez, que era por intermédio da graça do Senhor do Espírito Santo, que o mesmo Deus que eles serviram desde os antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é que havia feito aqueles sinais. Porque todo o povo de Israel conhece a Deus. Porque a palavra é passada de geração em geração, de pais para filhos. Tirando a própria palavra de Deus, que é a Bíblia, é costume eles passarem um testemunho. Atualmente, em Israel, estatisticamente falando, existem várias religiões. A religião predominante é o judaísmo. Mesmo assim, a pouquíssima percentagem dos neutros que não professam nenhuma fé, eles conhecem a palavra de Deus, conhecem a Deus, porque faz parte da cultura. Eles ouvem falar de Deus desde a nascença. Ouvem falar dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Lembrando que eles têm a Bíblia como base, mas eles também têm livros históricos que narram muitos acontecimentos que estão na Bíblia. Eles também têm livros, então acabam por dar na escola. Em todos os lados, eles estão cercados de testemunhos. Eles conhecem a Deus. Mas conhecer de ouvir falar é muito diferente do conhecer de ter intimidade e comunhão. O que nós precisamos é entender qual é o segredo para se manter na presença de Deus. Quais são os passos
E de facto está na palavra, mas muitos ouvimos com os ouvidos, mas não ouvimos com o nosso íntimo. Há coisas que você pode ouvir, mas não entra no teu espírito. Não, então não tem nenhum efeito. São palavras vazias. O que traz resultado é aquilo que a gente ouve e entra dentro de nós e dá fruto. Pedro aproveitou essa oportunidade para falar do arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor Jesus. O segredo para termos uma comunhão com Deus, para andarmos com Deus, é o arrependimento. O Evangelho, quando é pregado, deve gerar em nós um arrependimento por intermédio do Espírito Santo. Não existe cristianismo sem arrependimento. Se não houver arrependimento, não é cristianismo. Nós não recebemos a palavra. Quando de facto recebemos a palavra viva, que vem com o Espírito Santo de Deus, causa em nós, remanda o arrependimento, porque o Espírito Santo que está na palavra nos convence do pecado. Nós conseguimos perceber que estamos em pecado e nos arrependemos. Só assim haverá conversão. Conversão fala de mudança. Nós não podemos nos achegar a Deus, à presença de Deus, e continuar com as mesmas práticas, continuar com a vida errada, a vida velha. Não é possível, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não tem aliança com o pecado. Se não houver arrependimento da nossa parte, não conseguiremos caminhar com Deus. E lembrando que são os pecados que trazem maldição. O que é a maldição? A maldição vem pelo transgredir a palavra de Deus, pelo não cumprimento da palavra de maneira deliberada, por praticar coisas condenáveis à palavra de Deus, por pecar. Aí vêm as maldições. Portas são abertas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando alguém rouba, alguém furta alguma coisa, alguém mata, e não há arrependimento por parte dessa pessoa, esse ato que foi feito é uma semente. Vai ficar aí. Vai abrir a porta para uma maldição e as futuras gerações vão colher. Vai ficar um histórico na família. Vai ficar um histórico de furtos, de roubos na família, porque alguém começou. Quantos casos nós ouvimos de famílias que têm alguma coisa que as caracteriza? Há famílias que existem casos de suicídio, porque alguém no passado cometeu esse pecado e aquilo ficou cauterizado, enraizado na família. Não houve arrependimento, adultérios e muitas outras coisas. O arrependimento é necessário para a nossa comunhão com Deus, para a nossa libertação. Muitas das vezes o que nós precisamos é de nos arrepender. De nada nos adianta orar tanto, se continuarmos no pecado, na iniquidade. Nós estamos a abrir portas, brechas, o diabo entra. O pecado é uma porta.
Você não pode orar todos os dias e continuar a praticar as mesmas coisas todos os dias. Estás a neutralizar, estás a bloquear a tua própria libertação. E muitos nos questionamos, mas por que não acontece? Por que eu oro? Por que eu faço? Arrependimento. Você já se arrependeu de certas práticas? Tem aquelas situações que a gente busca em Deus um auxílio, sim. Estamos no processo de libertação. Tem alguma coisa que a gente não consegue deixar, mas de maneira consciente temos buscado em Deus. Isso é diferente. Estamos a lutar diariamente em oração para deixar certas práticas. Quando estamos nesse nível, já um arrependimento em nós, a graça de Deus já está do nosso lado. E o Espírito Santo vai nos auxiliando com o tempo. Agora, quando você não tem um pingo de vontade, você sabe que é errado, mas continua na prática do pecado, você nunca verá Deus. Deus, Ele é misericordioso. Podes conseguir algumas coisas. Deus, pela misericórdia, pode fazer algumas coisas pela tua vida, mas você nunca vai alcançar um nível de comunhão com Deus na profundeza. Você nunca vai acessar os lugares que Deus tem para ti, as promessas, porque quando você se levantar para realizar, o inimigo já te deu uma rasteira, você já caiu, porque você tem aberto a porta para ele entrar, e ele entra. E a especialidade dele é destruir. Vai ficar muito difícil vencer, romper, alcançar, remanderbar qualquer coisa na vida, se não renunciarmos ao pecado, se não nos arrependermos. Devemos nos arrepender todos os dias. Na verdade, a oração de arrependimento devia ser feita mais vezes, de maneira singular, nós mesmos, todos os dias, para que possamos alcançar a face de Deus. E ele diz para que venham tempos de refrigério. Refrigério fala de calma. Fala de sossego, de tranquilidade. Aquela perturbação só vai passar depois de nos arrependermos. Deus, Ele vai trazer o refrigério, vai nos lavar, vai nos fazer deitar em pastos verdejantes. Essa ansiedade, essa angústia vai passar quando houver arrependimento. Vamos clamar a misericórdia do Senhor. Vamos nos arrepender nessa noite. Temos muito que nos arrepender, muita coisa que precisamos confessar e pedir a misericórdia do Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós te exaltamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, Deus. Se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos até aqui, Senhor. Não teríamos chegado até o dia de hoje. Se estamos vivos, é pela tua graça. É pela tua misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos livrado dos nossos inimigos, dos nossos adversários. Como diz a tua palavra, o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, não vacila. Sempre atento, sempre nos guardando, nos livrando. Pai, nós te rendemos graças. Obrigada, Deus, pela salvação das nossas almas. Obrigada por nos resgatar do mundo. Por nos resgatar
da vida errada que não exaltava, não glorificava o teu nome. Senhor Jesus, muito obrigada por esse altar de oração que foi erguido, remanderbo com o propósito de nos tornar guerreiros, águias de oração, intercessores, homens e mulheres fervorosos na oração, para que vidas sejam restauradas. Obrigada, Deus, por escolher cada um deles, porque foram todos escolhidos. Reba por ti, ó Deus. Foi o Senhor que os trouxe até aqui. Eu louvo o teu nome por cada alma presente neste lugar. Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos falhos e pecadores, que sem ti nada podemos fazer, ó Pai. E nós estamos aqui nessa noite e nós não queremos te pedir nada. Apenas que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. Nós escolhemos trilhar o caminho do arrependimento, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Não há dia que nós não pecamos. Nós pecamos todos os dias, no agir, no pensar, no falar. Mas tu és santo, ó Deus. Faça-nos trilhar o caminho do arrependimento diariamente. Que todos os santos dias o Espírito Santo convença os nossos corações da necessidade do arrependimento. Senhor, não queremos ser como hipócritas, andando na tua palavra, e pecando, vivendo como se não conhecêssemos a verdade do Evangelho. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, para que possamos a cada manhã escolher o caminho da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escolher Jesus é uma decisão diária que nós precisamos tomar, porque todos os dias somos aliciados pelo inimigo, pelo mundo, pelas concupiscências da carne. E todos os dias nós precisamos dizer não. Não para o mundo e sim para Cristo. Todos os dias precisamos nos arrepender. Oh Deus, perdoa os pecados dos nossos antepassados. Perdoa, Deus, desde a primeira até a quarta geração, de 10 gerações passadas até nós. Que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor venha apagar todos os pecados, iniquidades e transgressões que foram cometidas pela nossa linhagem familiar, ó Deus. Nós renunciamos a essas práticas, as práticas da bruxaria, da idolatria, adoração a outros deuses. Tudo aquilo que veio dos nossos antepassados. Renunciamos à maldade, a idolatria, a maldade, o orgulho, porque nós queremos seguir o caminho da justiça, porque nós escolhemos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida. Ó Deus, todas as portas, todas as brechas, todas as maldições causadas por esses pecados, Senhor, apaga, ó Deus, porque onde há arrependimento há liberdade. Perdoa, Deus, o pecado dos nossos pais, os nossos próprios pecados, os pecados que foram cometidos no tempo da ignorância, quando não conhecíamos a Tua palavra, Deus. Andávamos de acordo ao mundo,
Remanderebo, andávamos de acordo. Remandekerebo, príncipe das trevas. Andávamos de acordo aos nossos desejos. Andávamos na luxúria, na prostituição. Remande, na maldade, no orgulho, na idolatria. A palavra abriu os nossos olhos, o nosso entendimento. Hoje nós percebemos, ó Deus, o caminho da justiça, e nós escolhemos trilhar o caminho da justiça. Escolhemos nos arrepender, porque nós queremos caminhar contigo, Pai. Sem santidade ninguém verá Deus. Ramanderebo, nós queremos ter uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome. Ramanderebo, a Tua palavra diz: sede santos, como o vosso Pai é santo. Santifica-nos, Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro. Lava as nossas vestes. Ramanderebo, lava, Deus, e torna-as brancas, puras, como a neve. Remanderebo, visita, Deus, as nossas famílias e purifica, ó Deus, com Teu sangue. Anula, Pai. Anula todas as maldições causadas pelos pecados, pelas iniquidades, pelas transgressões. Remanderebo, anula, Deus, que a nossa geração, que os nossos descendentes, Pai, sejam servos do Senhor. Andem nos Teus caminhos, Pai. Nós entregamos toda a nossa descendência nas Tuas mãos, para que Te sirvam, para que Te buscam. Ramanderebo, para que andem de acordo com a Tua palavra. Remova, Deus, essas maldições que assolam as nossas casas, as nossas famílias. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Traga também o arrependimento aos nossos familiares, aqueles que ainda estão no caminho da perdição, aqueles que até já estão no caminho da luz. Mas têm vacilado, têm caído, assim como nós temos pecado diariamente, Pai. Que a Tua misericórdia nos alcance, que a Tua graça nos alcance, que o Teu Espírito Santo, Ramanderebo, nos alcance. Batiza-nos, ó Deus, com lágrimas, lágrimas de arrependimento pelo pecado. Ramanderebo, batiza-nos com o coração quebrantado, Deus. Não queremos fazer do pecado uma prática, mas queremos vencer o pecado pelo poder da palavra. Com a ajuda do Espírito Santo, nós venceremos. Com a ajuda do Senhor, nós venceremos diariamente. Que o Senhor nos dê vitória na luta entre a carne e o Espírito. Remandereba. Não permita, ó Deus, que a nossa carne venha matar o nosso espírito, que a nossa carne nos faça pecar, a desobedecer. Fortaleça o nosso espírito, viva o nosso espírito, renova, ó Deus. Ramanderebo, tira toda a fraqueza espiritual, todas as forças que enfraquecem o nosso espírito, para que possamos cair no pecado. Cai por terra no poderoso nome de Jesus. Todos os espíritos malignos que sugam a nossa energia com o propósito, Remanderebo, de nos ver cair, caiam por terra. Deus nos dá o espírito de fortaleza.
Fortaleça-nos, capacita-nos, aviva-nos. Porque quando estamos avivados, raba, o pecado não tem poder sobre nós. Quando estamos avivados, nós vencemos o pecado. Ramanderebo, vencemos as concupiscências da carne. Renova-nos, aviva-nos, fortaleça-nos nessa noite, Pai, para que possamos andar em santidade e obediência. Remande que rebo, rabase que rebo, e que o arrependimento seja, Deus, o nosso pão de cada dia. Que possamos reconhecer os nossos pecados todos os dias e buscar o arrependimento, porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos entregamos essa noite nas Tuas mãos, se conosco. Que toda ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa para essa noite, Senhor, que não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do Teu sangue e conceda-nos uma noite abençoada. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino é o poder, a honra e a glória, e amanhã para todos sempre. Amém.